Estou de volta! E hoje eu estou aqui para a gravação de um dos vídeos mais emocionantes que você vai ver neste canal. Meus amigos embaixadores que ainda não estão inscritos, se eu fosse você, me inscreveria agora e ainda apertaria a mão no botão do curtir para receber os demais vídeos. Hoje eu vou falar sobre como eu fui de R$1 milhão em dívidas para a fundação de um grupo empresarial multimilionário. É muito legal acompanhar os meus vídeos por aqui, andando nos melhores carros do mundo. É muito legal acompanhar as gravações que eu faço dentro de casas que são multimilionárias. É muito legal acompanhar as pessoas com quem eu ando. É muito legal acompanhar, por exemplo, quando eu estou pilotando no Campeonato Brasileiro da Mercedes. É muito legal acompanhar quando eu estou palestrando no estádio do Palmeiras ou num evento como o do TEDx. É muito legal acompanhar todas essas coisas maravilhosas. Minha esposa, meus 3 filhos. Cara, isso é muito legal, isso é bacana, isso é fantástico. Mas você precisa saber que nem sempre foi assim. É por isso que hoje eu resolvi abrir o meu coração, é por isso que hoje eu resolvi trazer alguns pontos aqui. Eu queria que você fosse anotando cada um deles. E eu posso te garantir, o último que eu vou te falar, que é sobre a história da minha filha, é o que você mais vai se emocionar. Eu vou antecipar, porque assim, só de eu pensar, eu já me emociono, não sei se você já percebeu a mudança fisiológica. O último é o que você, com certeza, mais vai se emocionar. Mas presta atenção, porque em cada detalhe que eu for te passando aqui, você vai perceber que essa história, ela tem muito mais a ver com você do que com Paulo Machado. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da minha história. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou tabelião de notas, sou tabelião de protesto, sou registrador de imóveis, títulos e documentos, pessoas jurídicas e pessoas naturais. Mas assim, presta atenção, de novo eu vou falar o que eu já falei aqui, se liga, nem sempre foi assim. Então vamos lá do começo. Primeira coisa, eu nasci em Brasília, em um dos bairros mais pobres. Realmente, assim, um dos bairros mais pobres do Distrito Federal. Quem conhece Brasília, eu nasci na Ceilândia e num dos lugares mais humildes da Ceilândia. Eu estava, inclusive, aqui nos bastidores conversando com a minha mãe, lembrando da história. A minha mãe foi uma pessoa que fugiu da fome. Minha mãe, quando tinha 13 anos de idade, ela decidiu que ela não iria mais passar fome. Então ela fugiu da casa dos pais dela para ir para a capital do Maranhão, São Luís, e foi trabalhar em casa de família. Trabalhou em casa de família, acho que até mais ou menos uns 17, 18 anos de idade. Vou revelar uma coisa aqui que ela nunca falou. Ela aumentou a idade dela para ela poder embarcar num ônibus para Brasília, onde diziam que ela poderia encontrar alguma coisa melhor do que ali. E aí ela foi para Brasília, foi onde ela conheceu o meu pai e chegou em Brasília sem ter terminado, inclusive, o primeiro grau. Trabalhava em 2 empregos e estudava à noite para poder se formar. E ali eles se conheceram. O melhor que eles tinham era um dos piores lugares ali do Distrito Federal, sem qualquer ofensa. A Ceilândia, que eu tanto amo, um local que eu visito ainda hoje, que eu tenho parentes lá e faço questão e que evoluiu significativamente. Mas a verdade é que na época era um dos bairros mais pobres. Outra coisa curiosa sobre a minha infância, apesar de hoje eu ter mais de 30 mil horas de palestra, já ter palestrado em estádio, já ter palestrado no evento TEDx. Apesar de hoje as pessoas me pagarem um dinheiro infinitamente alto quando eu aceito alguma palestra, eu só comecei a falar aos 5 anos e meio. Então, se seu filho não começou a falar ainda com 2 anos, 3 anos, tenha um pouco de paciência com ele, porque eu demorei quase 6 anos para começar a falar. E até aí, tá bem legal a história, tá bem interessante, tá bem lúdica, né? Mas assim, você que tá acostumado a ouvir falar que o Paulo Machado passou em 14 vezes e 14 estados na prova objetiva do concurso mais concorrido, cobiçado e bem remunerado do Brasil, que hoje é tabelião. Você que está acostumado a ouvir falar que eu criei o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório. Você que está acostumado a ouvir falar que nós criamos uma escola de preparação para empresários, para pessoas que querem sair do zero e ir até o primeiro milhão. Talvez você não saiba, esse cara que você escuta falar é o cara que reprovou a 6ª série. Fala qual a série que você reprovou, inclusive aqui embaixo nos comentários, eu queria saber. Eu reprovei a 6ª série. Além de reprovar a 6ª série, eu sou o cara
cara que precisou de 2 supletivos para terminar o 2º grau. Eu também sou o cara que mudou de faculdade 3 vezes porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade. O pessoal que tá aqui nos bastidores não sabe, mas eu vou falar pra galera por que eu mudava de faculdade. É porque é o seguinte, na época, se você tivesse devendo na faculdade, eu não conseguia a declaração de transferência para você ser aceito em outra faculdade. Só que eu descobri o seguinte, que se eu fizesse um novo vestibular, eu poderia pegar o histórico da outra faculdade, isso ela tinha que me dar, e eu podia fazer aproveitamento de matérias. Então eu não ia como aluno transferido, mas eu ia como um aluno que passou no vestibular e aproveitava as matérias. Quando eu descobri isso, aí que eu fiz, eu mudava de faculdade porque eu sabia que eu iria terminar. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu iria terminar a faculdade. Então eu posso inclusive falar que eu passei no vestibular 3 vezes, porque realmente eu tive que passar 3 vezes para poder fazer esse aproveitamento de matérias. Outro fato interessante, moçada, é o seguinte, é muito legal hoje, quem acompanha a minha vida aí através dos stories, através dos shorts, através das redes sociais como um todo, já viu que a gente tem algumas casas, não é uma, algumas casas maravilhosas, mas eu me lembro que eu cheguei a dormir no chão de um apartamento de 20 metros quadrados com a minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, veja só, ela morava no Gama, Distrito Federal. Tem alguém do Gama aí? Se tiver, comenta aqui embaixo. Eu lembro exatamente que eu tinha um amigo chamado Felipe, e na época assim, eu era tão quebrado, eu pegava emprestado com ele R$5, a passagem era porque a passagem era R$2,50 para ir e R$2,50 para voltar. Eu pegava um ônibus e até hoje conserva o mesmo número, 205. Eu morava em Taguatinga nessa época. Eu saía no 205, parava 1, 2 horas para pegar aquele ônibus e ia visitar a minha esposa no Gama. Era 1 hora pro ônibus, é engraçado. 1 hora pro ônibus passar, 1, 2 horas. 1 hora, 1h30 pro ônibus chegar. E aí quando eu chegava, um fato curioso, eu também nunca falei aqui nas redes sociais, é fazer compras pro churrasco que meu sogro fazia, junto com a minha esposa. E eu chegava lá numa confiança tão grande que eu falava assim, ó, amor, você quer alguma coisa? Eu juro pra vocês, a única coisa que eu tinha no bolso era os R$2,50 que eu tinha pra voltar. Então assim, eu oferecia na fé absoluta que ela não iria querer. E rapaz, o negócio dava tão certo que realmente ela nunca quis nada, enquanto eu tava passando por aquela pindaíba. Hoje ela fala que ela sabia, que ela percebia, mas eu acho que não. Eu acho que eu era tão convincente, eu tinha tanta fé que eu acho que o Papai do Céu fechava o estômago dela na hora e ela não tinha fome. Esse não é definitivamente um perrengue chique, tá? Esse é um perrengue, assim, perrengue raiz, de verdade. E, então, assim, cara, olha, R$5, R$2,50 pra ir, R$2,50 pra voltar. E eu me lembro, inclusive, que um dos dias que eu decidi, eu iria comprar muitos carros, ia ter carros maravilhosos, um dia que a gente ficou, assim, quase 3 horas para poder pegar um ônibus. Cara, era revoltante, porque assim, a gente demorava mais de 1h30 pro ônibus passar, 1h30 pro ônibus passar, e às vezes alguns passavam e o motorista, eu acho que estava revoltado da vida e o cara não parava. Sabe quando você vai correndo assim, igual um louco para pegar? Cara, aquilo ali para mim era o cúmulo não sei se você já passou, mas para mim era o cúmulo da humilhação. Aliás, eu tenho algumas histórias nesse sentido, né? Eu lembro que o dia que eu decidi ser rico mesmo, para você que não conhece, qual o dia que virou sua chave? Qual o dia que você decidiu? Porque quando eu devia R$1 milhão, mesmo assim eu não desisti. Falei, cara, eu vou mudar de vida. Por um motivo simples. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, meu filho tá aqui ao meu lado acompanhando a gravação. E uma história com ele foi a história definitiva para eu decidir que eu iria ser rico. Qual foi, Paulo? Conta pra mim. Eu tava no hospital de Ceilândia, levei ele mais ou menos umas 11 horas da noite. Tava com uma crise de bronquite asmática, negócio desesperador. Eu fiz a ficha, fiz o cadastro e cadê que os caras atendiam meu filho? Não atendia. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 4h30. Eu acho que mais ou menos, não sei exato, umas 5 horas da manhã, disseram que ele não iria ser atendido porque não tinha médico. E além de médico, não tinha equipamento. Naquele dia, eu decidi, ou eu vou ser rico, ou eu vou morrer tentando. Só existem essas 2 possibilidades na minha vida. Talvez você que está me assistindo aqui, sempre associou riqueza à ostentação, sempre associou riqueza a você tirar o que é dos outros, sempre associou riqueza a pessoas más. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Talvez você, dito até hoje assim, ó, eu não preciso rico, eu não preciso ser rico, eu só preciso o que eu preciso para eu comer. Não sei se você sabe, mas essa é uma forma muito forte de você ser egoísta, porque para mim não existe limite financeiro. Pode ser 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, pode ser 10 milhões por mês, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Não tem limite. Porque uma coisa eu aprendi. Quando o Papai do Céu resolve te abençoar para você ser muito próspero, é porque aquilo ali não é para parar em você. É porque aquilo ali é para você abençoar outras pessoas. Então, se
você ainda não tinha nenhum motivo suficientemente forte para você fazer uma virada de jogo como eu fiz na minha vida, eu tô te dando um agora. Se você não queria prosperar por você, prospere pelos seus filhos, prospere pela sua esposa, prospere pelos seus pais, prospere pelas pessoas com quem você pode contribuir. Inclusive, em fugir do foco aqui, uma das coisas que nós estamos engajados nesse momento é para criar o Hospital 557, um hospital contra o câncer infantil. Nós vamos investir milhões nesse hospital, mas por que nós temos condições de fazer isso? Porque nós prosperamos. Eu quero que você entenda, o cara que hoje está preparado para investir milhões no hospital contra o câncer infantil, foi o cara que reprovou a sexta série, foi o cara que começou a falar com 5 anos e meio, foi o cara que precisou de 2 supletivos para terminar o 2º grau. Tem um detalhe, o cara também que dormiu no chão de um apartamento de 20 metros quadrados com a sua esposa. Sabe essa mesma esposa que chegava lá no supermercado e, sei lá, se ela realmente tinha consciência ou não, mas ela aceitava passar aquilo ali comigo, de não ter o que pegar ali no supermercado, porque percebia que o namorado dela, o noivo dela, estava sem grana. Essa mesma mulher aí, depois de um tempo, inclusive depois de um tempo que nós já tínhamos começado a prosperar, nós quebramos e chegamos a dever mais de R$1 milhão. Essa mesma mulher dormiu no chão de um apartamento no Gama, me lembro exatamente do apartamento, tinha 20 metros quadrados. Era só o quarto e o banheiro. Só que chegou uma época que não tinha nem cama. Vou falar uma coisa pra você, muito importante. Talvez você não esteja na mesma situação, mas uma situação parecida. O que me fez ser muito forte naquele momento? Foi minha visão de futuro. Inclusive, vou falar pra você sobre a importância da visão de futuro no final do vídeo. Quando eu falar a história da minha filha, que eu falei pra você que eu vou contar. Mas lá naquele momento, dormindo no chão de um apartamento, eu e minha esposa, nós sabíamos onde nós queríamos chegar. Não interessa o que você está vivendo hoje. Chega na sua esposa, chega nos seus filhos, ou chega em você mesmo no espelho. Lembre, hoje você está aqui, mas onde você quer chegar? De vez em quando, eu fico lembrando dessas histórias aqui. A vontade que eu tenho é de voltar lá no Paulo Machado 10 anos atrás, 12 anos atrás, 15 anos atrás, pegar o Paulo Machado lá, trazer ele para dentro dessa casa aqui, uma casa de mais de 10 milhões de reais, dar um passeio para ele, com ele nesse condomínio. Sinceramente, tem hora que dá vontade de pegar o Paulo Machado lá de trás e trazer ele só para dar uma voltinha comigo aqui 30 minutos. Por mais que eu busque fazer isso, eu não tenho como fazer. Ainda não descobri uma forma de voltar no tempo. Aqui, talvez você seja o Paulo Machado de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Paulo Machado ansioso, Paulo Machado devia mais de R$1 milhão. Paulo Machado já teve 8 oficiais de justiça na porta. Quem assiste minhas lives, 5h57 da manhã, já são mais de 540 lives, né, à toa que o pessoal me chama de rei do hábito, não sabe talvez o prazer que eu tenho de fazer live naquela porta ali, porque não conhece minha história. Mas a verdade é que o mais de... Aqui eu falei 8 vezes, mas foi muito mais de 8 vezes o oficial de justiça batendo na minha porta, porque tinha carro com busca e apreensão, luz atrasada. É uma doideira, né? Assim, engraçado que hoje eu pago mais de R$3 mil de conta de água, mais de R$3 mil de conta de luz. Mas assim, eu atrasava a conta de R$50. Olha que doideira. Quantas vezes o oficial de justiça chegou, meu filho estava próximo, você imagina a vergonha. E eu tinha que chegar no meu filho e falar assim, ó. Só apontar, não podia falar assim, ó. Não abre a porta, não abre. Não abre a porta. Não abre a porta. Que eu literalmente tinha que evitar. É uma loucura. Então assim, sempre, por isso que eu adoro. Pessoas que moram aqui perto de mim, elas quando chegam, elas já sabem. A coisa mais rara, não tem nem campainha aqui em casa. Não tem nem campainha, o pessoal já chega entrando. O pessoal já chega entrando. Sabe que minha porta sempre está aberta. Mas é porque eu lembro desses momentos lá atrás. Momentos que eu tive vergonha e nem podia abrir a porta da minha casa, porque era um oficial de justiça atrás de fazer uma busca e apreensão de um carro, porque a prestação do apartamento estava atrasada. Hoje eu tenho imóvel em mais de 4 estados da federação. Hoje eu sou registrador de imóveis. Eu era o cara do protesto, hoje eu sou tabelião de protesto. Mas olha só o que eu passei lá atrás. Por isso que eu posso te dizer tranquilamente, não interessa, talvez você não chegou a dever R$1 milhão como eu cheguei. Talvez você deva 5, deva 10, deva 15, deva 20, deva 30. Não interessa quanto você deve. O que interessa, de novo, é a sua visão de futuro. Vou te mostrar como ela é importante. Repito, mais uma vez, no final desse vídeo eu vou te mostrar como é importante uma visão de futuro, como ela pode, inclusive, salvar uma vida. Talvez você esteja pensando assim, mas Paulo, como é que foi essa
virada de chave? Foi um cara que, como você disse no início desse vídeo, fez 2 supletivos. Pois é, fiz 2 supletivos para terminar o 2º grau, só que eu passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais concorrido, cobiçado e bem remunerado do Brasil. Concurso, inclusive, que não tem apostadoria compulsória, não tem limite, corado ali no subsídio em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que você não tá ali para vender hora, você literalmente é um gestor, um tabelião como registrador. Só que, sabe o que é engraçado? Não parei por aí nessa aprovação. Esse mesmo cara aqui, ó, que teve mais de 8 oficiais de justiça batendo na porta, o cara também que criou um preparatório para concursos que já é o maior do Brasil no concurso de cartório. Eu não parei só nesse preparatório do concurso de cartório. Depois disso, eu empreendi, criando esse preparatório para concurso de cartório, mas também empreendi criando outras empresas que, inclusive, inspiram pessoas para empreender. Eu não sei se você sabe, eu sou conhecido como rei do hábito. Sobre hábitos de enriquecimento o tempo todo. Mas por que eu falo com tanta naturalidade sobre hábitos de enriquecimento? Justamente pelo que eu passei. Gente, eu dormi no chão de um apartamento, 20 metros quadrados com a minha esposa. O engraçado é que o banheiro da casa onde eu tô gravando esse vídeo aqui, ele é 3 a 4 vezes maior, sem contar o closet, tá? Só o banheiro, 3 a 4 vezes maior do que aquele apartamento que eu dormia no chão. Olha que loucura. Então assim, ó, vou falar uma coisa pra você. Você tá pensando assim, pô, e como é que foi essa virada de chave? Como é que você saiu de um cara que devia R$1 milhão para fazer 1 milhão em 5 negócios diferentes? Inclusive, fica ligado nos próximos vídeos do canal que eu vou te mostrar exatamente as áreas em que eu fiz milhão. Eu te adianto que tem muita área que vai envolver imóveis, mas tem área que não tem nada a ver com imóveis. Vai ver como que eu sou um dos únicos caras do Brasil que fez milhão em concurso público no empreendedorismo. E como você pode fazer essas 2 coisas ou só uma delas para você arrebentar a sua vida. Mas assim, Paulo, qual foi o momento assim de virada de chave poderoso? A grande verdade é que não tem só um momento, vários. Eu vou falar um deles que foi extremamente importante, que foi quando eu me tornei uma pessoa conhecida no Brasil como referência no assunto chamado hábito. Uma vez que eu estava no apartamento, eu ia começar um novo projeto. E a minha esposa falou assim, amor, se você quiser começar esse novo projeto, a gente começa. Não tem problema, eu estarei com você, sem dúvida alguma, nesse projeto. Mas assim, ó, será que você não está começando novo projeto porque o outro ficou fácil demais? Aquele dia eu entendi uma coisa. Várias vezes eu começava um projeto, parava no meio do caminho. Eu não parava no meio do caminho simplesmente porque estava difícil. Parava às vezes, inclusive, porque ficava fácil. Gatilho do desafio. Tem algumas pessoas que param porque ficou difícil demais, algumas pessoas que param porque ficou difícil. Eu parava porque o desafio acabava e eu não queria fazer, aí simplesmente parava. Só que naquele dia eu descobri que o sucesso que você ainda não tem depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Assim, Paulo, aquele dia eu falei assim para minha esposa, assim, amor, isso é verdade. Inclusive, preciso fazer alguma coisa a partir de hoje. Mostre pra mim mesmo que eu sou um cara que termina, que eu sou um cara que vai até o final. Inclusive, você que tá me assistindo aí, você já perdeu alguma coisa porque se parou no meio do caminho? Aliás, eu quero te perguntar assim, quanto tem te custado um mau hábito? Pra mim, quanto tem te custado? Quantas vezes você parou no meio do caminho? Onde você já estaria se você não tivesse parado? Foi o que eu fiquei refletindo naquele dia. Aí eu falei assim, amor, preciso fazer algum desafio que me leve, me prove que eu sou o cara que termina. Aí foi quando eu decidi gravar a aplicação de todos os artigos da Constituição Federal. Eu fiz isso nada menos do que 260 dias consecutivos. Eu não podia gravar 2 vídeos num dia a deixar gravado por próximo. Ó, eu gravei 2 vídeos no domingo. Então, amanhã, segunda, eu não preciso gravar. Não, não tinha isso. Não existia essa possibilidade. Eu tinha que gravar todos os dias. Então, eu gravei em mais de 150 lugares diferentes. Hoje eu sou o único cara do Brasil que gravou a explicação resumida de todos os artigos da Constituição Federal e eu fiz isso gratuitamente e está disponibilizado gratuitamente no YouTube. Olha que loucura. Só que mais do que sobre Constituição, do que sobre gravar vídeo, aquilo ali me mostrou que o sucesso, repito, que você ainda não tem, depende de um hábito que você ainda não instalou. Ali que eu descobri o poder de terminar, foi ali que eu descobri o poder do hábito. Ali que eu descobri que não é o que você faz de vez em quando que vai mudar a sua vida, é o que você faz todo santo dia. Ali que eu aprendi a metrificar meus hábitos. Eu não sei se você sabe, sou o recordista mundial de constância na corrida. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já são mais de 1000 dias consecutivos, sem falhar nenhum dia, tendo média de 5 km. Eu metrifico até conexão com a esposa. Eu metrifico até sexo, para você ter uma ideia.
Já ver alguém que metrifica quantidade de sexo com a esposa durante o ano. Metrifico conexão com meus filhos. Metrifico o meu black book, né? A análise dele, o meu livro das finanças. Faça essa metrificação de tudo. Por quê? É isso que você precisa entender. Precisa ter presença para as coisas que você quer mudar. Ai, meu pai, são tantas coisas dessa metrificação que eu tenho que contar para vocês, mas vocês vão precisar assistir outros vídeos. E sobre visão de futuro. Coisas que me fizeram sair daquele R$ 1.000.000 negativo a multimilhões positivos no nosso grupo empresarial. Vou te falar uma coisa, vai servir para você em qualquer área da sua vida. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem mais ou menos 1 ano e 4 meses que isso aconteceu. Um dia que eu estava na minha casa, numa cobertura, lá eu estava no 2º piso da cobertura. Eram 3 pisos. Minha esposa estava no primeiro, estava no segundo. E de repente, o meu filho, o Machado Filho, 02, com 3 filhos, Juan, Paulo e Isabela. O Paulo subiu as escadas, desesperado, e falou assim: pai, vem. O que foi, filho? Ele falou assim: Isabela, minha mãe precisa de ajuda. Isabela tá passando mal. Eu desci, deparei com a cena. A minha tia, a babá dela, desesperada, chorando. Minha esposa chorando, com a minha filha no braço. Literalmente assim, com as mãos soltas, os pés balançando, aliás, sem balançar, completamente sem movimento, ela só de fralda, as telinhas aparecendo e a roxa sem respiração. Ela literalmente estava morta, não tinha respiração alguma. Aí é que vem uma grande sacada, que pode tirar você do 1 milhão de dívidas e levar para multimilhões ou para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Naquele momento todo mundo perdeu a esperança, só que exatamente naquele momento me veio uma cena. Talvez vocês não saibam, mas desde quando a minha filha, isso aconteceu quando ela tinha 2 anos e 1 mês, que desde quando minha filha tinha 9 meses, eu ensaio com ela a valsa de 15 anos, praticamente todos os dias. Eu coloco a música e fico. E aí, eu sempre me imagino na festa dela de 15 anos. Engraçado, naquele dia, na hora que eu peguei a minha filha no colo, dela do colo da minha esposa, coloquei no meu, me veio essa cena, de eu dançando com ela com 15 anos. E aí eu falei com Deus, né? Falei, cara, eu não aceito. Minha filha vai voltar. Peguei a minha filha no colo, desesperado. Falei assim, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Aí eu saí do meu apartamento, fui pro corredor. Aí, aos gritos, eu vi uma vizinha de apartamento, pela qual você é grato toda a minha vida. Ela falou assim, pai, faz o seguinte, sopra 3 vezes nas narinas dela. Sim. Aí o que eu fiz? Peguei e eu soprei a primeira vez, nada, eu voltar. E de novo e soprei a segunda vez, e nada dela voltar. E depois eu vim, soprei a 3ª vez. Quando eu soprei a 3ª vez, lembro que, como que milagre, a minha filha voltou e deu o abraço. Eu peço sempre perdão para minha esposa, mas o abraço mais gostoso que eu já recebi em toda a minha vida. O abraço naquele dia que eu recebi da Isabela. Ela me abraçou e, sei lá, eu acho que foi mais ou menos uns 2 a 3 minutos que ela me abraçou e foi literalmente o abraço mais gostoso, mais fantástico da minha vida. Acho que eu já contei assim nos treinamentos presenciais umas 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes talvez essa história, mas não tem jeito. Todas as vezes que eu conto essa história, eu me sinto absolutamente grato. Aquele dia foi o pior e o melhor dia da minha vida. Nós estamos sempre construindo dias extraordinários, mas aquele dia foi um dia assim para ficar para a história. Depois eu fui com ela pro hospital, ela ficou em observação, mas cada dia ela está mais saudável e eu estou cada dia mais grato. Eu quero que você lembre nesse momento. Eu vou te ensinar muitas coisas nesse canal sobre hábito. Não é à toa que um dia desse eu estava na academia com o Paulo Vieira, né, que você deve conhecer, com o Pablo Marçal, com o Marcos Paulo, com o Tony Alisson, essa galera toda, são meus vizinhos. E eles estavam comentando. Toda hora a gente faz comentários sobre hábitos, e é legal você ser reconhecido por essas pessoas que um dia te inspiraram. Cara, e é muito bacana mesmo falar com eles sobre hábito. Te dá uma coisa mais simples para você levar para a sua vida. Você que está me conhecendo hoje pela primeira vez através desse vídeo do canal. Você esquecer tudo. Lembre de você ter uma visão de futuro. Você ter uma visão de futuro. Visão vívida. Aquela na qual você pode se agarrar todos os dias. Quando tudo o mais falhar. Você literalmente imaginar que não tem mais saída, que não tem mais para onde você ir, você vai literalmente ancorar nessa visão de futuro. E essa visão de futuro, ela vai te arrastar onde você nunca imaginou que você poderia chegar. Foi nisso, absolutamente nisso que eu pensei naquele momento que eu estava com a minha filha.
voltou e hoje eu tenho o prazer de continuar dançando a valsa com ela praticamente todos os dias. E a minha pergunta no final desse vídeo para você é a seguinte: o que você vai fazer hoje com aquilo que está acontecendo na sua vida? As pessoas costumam dizer o seguinte, que para cada problema tem uma solução. Eu costumo dizer não, que para cada problema tem pelo menos 14 soluções. Começa a listar aí quais são as 14 soluções que você tem para esse problema que você está enfrentando. Já te falei que eu vou ensinar muita coisa para você sobre hábitos. À toa que esses dias eu estava fazendo uma live com o Janguier Diniz, multibilionário, dono de um grupo educacional, e ele pediu para que, ele falou assim, Paulo, como é que é esse negócio aí do hábito mesmo? Como é que é essa planilha? Ele pediu para que eu saísse da minha casa e fosse até a sede do escritório dele para poder ensinar para ele sobre hábitos. Prometo que aquilo que eu ensinei para o multibilionário, eu vou ensinar para você aqui no canal. Aqui, antes de ensinar sobre isso, quero que você, nesse momento do vídeo, você vá lá para frente do espelho e eu quero que você se reconecte com você de novo. Quero que você encontre com a pessoa principal responsável para você ter sucesso na sua vida. Você vai perceber que essa pessoa é você. Quero que você se lembre daquilo que eu lembrava quando devia R$1 milhão, lugar onde eu poderia chegar. Se você não foca nas desgraças que você já viveu, na que você está passando e tem uma visão poderosa de futuro, você instala os hábitos que você precisa para você chegar até lá, posso te garantir, ninguém é capaz de te segurar. Se ligou? Se você curtiu esse vídeo, eu quero que você meta a mão agora no botão do curtir. E se você quiser acompanhar a continuação dessas histórias por aqui, eu quero que você se inscreva no canal agora, se você não se inscreveu lá no início, e aperta o sininho aí para você receber as notificações. Que uns próximos vídeos aí que nós programamos aqui para você. Vai ter vídeo. E o negócio é o seguinte, se essa história tocou em você, foi capaz de mexer de alguma forma com as suas emoções, eu quero que você pegue aqui o botão do compartilhar, que é um botão que pode salvar uma vida. Manda dentro do grupo do WhatsApp, manda para uma pessoa da sua família, manda para pessoas que possam ser impactadas. Eu quero que você, juntamente comigo, possamos levar uma mensagem de transformação, uma mensagem que pode impactar pessoas, que pode impactar famílias. Nós não vamos simplesmente, aprenda uma coisa aqui no meu canal. Você vai aprender cada vez que família é o principal e milhão é sobremesa. Mas eu vou te ensinar como você pode ir do zero até o seu primeiro milhão através de vários vídeos que nós vamos mostrar aqui no canal. Afinal de contas, eu aprendi o seguinte, que sucesso não está naquilo que você faz, está naquilo que você é. Eu já fiz milhão em 5 negócios diferentes e você pode fazer o seu primeiro milhão no negócio que você está e depois, inclusive, empilhar para outras áreas. Então, compartilha esse vídeo aí, se inscreva no canal e aperta o botão do curtir. Vamos para cima e vai que dá!